fazemos a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, o Senhor é bom. É uma dádiva, é um privilégio falar de Jesus, falar da palavra, falar dele, falar da presença. Aleluia. É o amor da minha vida. É por ele que eu vivo. Aleluia, Jesus. Hoje ele tem uma palavra para nós. Glória a Deus. Muitas vezes o Senhor, ele me dá só um texto. Ele nunca me dá tópicos como mensagem. Ele me dá o texto e manda eu abrir a boca. E aí ele enche, ele fala, porque quem fala é ele, é o Espírito Santo. É ele que conduz, é ele que dá a palavra. E aí ele me deu dois textos. O primeiro texto está em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 36. Amém? Diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro texto. E o segundo texto é Romanos 12, versículo 2, que diz assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Por que esses dois textos? O que tem a ver esses dois textos? O primeiro texto vai falar sobre o maior mandamento. Fala daquele, os fariseus estavam ali querendo acusar Jesus. E eles vão fazer essa pergunta: qual seria o maior mandamento? E eles fazem essa pergunta com o intuito legalista, de querer saber de Jesus qual a regra que eles tinham que seguir. Mas o Senhor, o reino de Deus, ele é de ponta cabeça. Tudo é diferente. Não é igual ao mundo. E para nós entendermos o reino de Deus, por isso Romanos 12, tem que haver transformação de mente. Aleluia. Se não houver transformação de mente, não há entendimento de reino. Se eu não tenho transformação de mente, a minha mente é carnal. Eu vou olhar assim as situações. Eu não vou ser guiado pelo Espírito, como a palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu vou olhar para minhas vontades, para o que eu acho, qual é o que eu penso, e não o que a palavra diz. Se a minha mente não é transformada, se a revelação de Cristo não é dada pela palavra, eu não vou entender. Eu vou fazer por legalismo, eu vou fazer por religiosidade, eu não vou fazer por amor. Eu não vou fazer por gratidão. E aqui é o X da questão, porque parece que nos foi ensinado, falando de mim mesma, é como para as crianças. Isso é um ensinamento que o Senhor tem colocado no meu coração e tem feito levar, e por isso entendi por que me colocar no ministério infantil. Porque é algo que precisa ser mudado, porque
como se nos ensinado a somente a cumprir regras. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso. E eu vi uma analogia do pastor Cirilo que eu achei extraordinária. Era assim: é como se essa parede aqui fosse o pecado e aquela parede fosse Deus. Quando nós estamos olhando só para o que eu não posso fazer, eu não posso, é pecado beber, porque é uma coisa tão ilógica ter que explicar para evangélicos nos dias de hoje que bebida alcoólica é pecado. É tão triste ter que explicar que música que não adora ao meu Senhor, ao seu Senhor, porque quando você aceita Jesus, Ele não é só seu Salvador, Ele é Senhor, então Ele quer governo. E se Ele quer governo, Ele é o seu Senhor, como assim você vai abrir a sua vida, a sua boca para falar ou cantar ou adorar qualquer coisa que não seja Ele? Como assim? Então, se eu fico olhando para o pecado, eu estou de costas para Deus. Lembra aquela parede tem a referência de Deus? E aqui é o pecado. E aqui eu fico olhando os jovens, né, perguntando: tatuagem é pecado, vestir isso é pecado, beber é pecado, ouvir música secular é pecado. Eu estou olhando para o pecado de costas para Deus. O meu foco só está nisso. Só que o que o Senhor vem nos ensinar hoje? Eu preciso me achegar a Ele. Quanto mais eu me achego a Ele, para quem eu estou ficando longe? De quem eu estou ficando longe? Pecado. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu tenho intimidade com Ele, quanto mais eu vou aos pés da cruz, quanto mais eu vou para o meu secreto, o pecado vai ficando longe de mim. Então é essa a inversão. O que nós temos que ensinar e entender? Primeiro, amar ao Senhor. Eu preciso querer buscá-lo. Eu preciso ir aos pés da cruz. Eu preciso ter intimidade. O que foi cantado aqui, o hino que foi cantado sobre intimidade, sobre ter esse momento com Ele todos os dias, aquele momento de secreto, aquele momento de derramamento. Não só, eu não vou lá somente para me encher, querendo me encher de unção, para mostrar, para querer, para aparecer. Não, eu vou para lá para me esvaziar. Eu preciso ir para os pés da cruz, como fala em Romanos 12, eu preciso. Como Paulo fala, ele fala: rogo-vos. É como se imploro para vocês entenderem. Rogo-vos que apresentei os seus corpos como sacrifícios vivos. Nós morremos com Cristo e renascemos com Ele. Portanto, se eu ainda estou vivo, as coisas me incomodam. Se ainda estou vivo, se alguém fala comigo de um jeito diferente, não, eu tenho que revidar, porque se falou tem que levar. Mas no reino de Deus não é assim. Porque quem está morto não sente. Aleluia, Jesus. Quem está morto não revida. Quem está morto. Aleluia. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? Glória. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Precisamos morrer para as nossas vontades. Precisamos morrer para os nossos achismos. Precisamos morrer para os nossos ímpetos em relação à nossa impulsividade. E aonde nós vamos achar isso? É lá nos pés do Senhor. É o seu momento com o Senhor. É com o momento com o Senhor é que lá você tem que chorar. É lá que você tem que dizer: por que, Senhor? Como eu fiz esses dias: por que, Senhor? Por quê? Por que eu respondo assim? Por que eu trato assim? Por que eu faço isso? Eu não quero ser assim, eu não quero. É esse lugar que nós temos que estar. É de sinceridade, mas de quebrantamento. O que o Senhor quer falar com a gente aqui hoje? Não se conforme. Não se conforme. Não se conforme ser burrão. Não se conforme ser ignorante. Não se conforme em responder. Não se conforme em não ser a imagem de Cristo.
Deus, eu acho isso muito lindo. Assim quando Ele repousa sobre Maria e dentro do seu ventre Ele gera Jesus, adivinha só o que Ele quer fazer conosco? Aleluia. Gerar Jesus em nós. Nós precisamos ser transformados à imagem de Deus, à imagem de Jesus. Foi para isso que Ele veio à terra, foi para isso que Ele deixou tudo escrito. Aleluia. Mas como vou imitar o que não conheço? Como vou imitar se não conheço a palavra? Se eu pedir para vocês imitarem aqui meu pai, vocês não vão saber, porque vocês não conhecem Ele. É exatamente assim com Jesus. Se eu não leio quem foi Ele, como Ele andou, como Ele se comportou, como eram as reações dele frente às perseguições, frente às calúnias, frente aos embates, Aleluia. como eram as reações dele, são essas reações que nós temos que ter. E aqui eu não estou pintando perfeição e muito bem dizendo que eu alcancei esse lugar de forma nenhuma, mas o que o Senhor quer dizer é: não está satisfeito nesse lugar que você está. Ele quer mudança. Ele quer quebrantamento. Não existe orgulho perto do Senhor. Não existe soberba, nem que seja soberba espiritual. Sabe que ainda existe essa? Sabe que ainda existe soberba espiritual? Quando a pessoa se sente tão espiritual acima dos outros e se acha no direito de humilhar, e se acha no direito de olhar para baixo, você é pecador. Pode falar a quantidade de língua que for, pode fazer o que for, você continua precisando dele. Nós continuamos precisando dele. Glória a Deus. Todo dia nós temos que pedir para Ele. Não deixe o nosso eu governar, não deixe. Espírito Santo, toma o governo da minha vida. Espírito Santo, toma o governo do meu coração, dos meus sentimentos e das minhas ações. Aleluia. Peça para Ele. É esse lugar que o Senhor quer, de não conformismo. Não é para se conformar. Deus não quer. Deus não quer. Você pode muito bem achar: não, o Senhor, Ele me conhece, Ele sabe as minhas falhas, Ele sabe que eu sou assim, Ele sabe, mas Ele te deu o antídoto, a graça para o mundo, quando nós estávamos perdidos, para as pessoas perdidas, é o favor imerecido de Deus, é o presente. Mas depois que somos salvos, a graça é poder capacitador para vencer o pecado. Então não tem ninguém que possa abrir a boca para dizer que, se for aos pés da cruz, se esvaziar e ele encher, não consiga vencer o pecado. Eu vim para dizer, o Senhor veio para dizer que ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa. Porque Ele deixou o próprio Espírito dele dentro de nós. Porque Ele sabia que a nossa natureza é carnal. Mas Ele disse: eu sei, meu filho, eu sei que sozinho você não vai conseguir. Peraí, pega meu Espírito, fica aqui. Eu vou botar o meu Espírito dentro de ti. Aleluia. Mas esse Espírito precisa ser alimentado. Esse Espírito precisa ser alimentado. Esse Espírito precisa ser alimentado. O Senhor está mandando eu repetir. Esse Espírito precisa ser alimentado. Aleluia. Mas se você passa o dia todo nas redes sociais, se você passa o dia todo atarefado, correndo, não sabe o que faz, é tanta coisa, por que tem tanta coisa? Porque você está perdido. Se você tem um guia, porque você está tentando levar uma carga que não é sua, e não está dividindo o jugo, porque Ele disse que
que o jugo dele é leve e suave. E se o jugo está pesado é porque você está levando coisas que ele não pediu, ou está carregando sozinho, sem ele. E nesse versículo existem dois convites. Nesse versículo existem dois convites. Que diz assim: vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, venham a mim que eu vos aliviarei. Alívio. Alívio é passageiro. Alívio é naquele momento. Na hora que você está correndo, parou, você sente um alívio. Mas o convite continua. Tem um segundo convite, que ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde, tomai o meu jugo. Sabe o que isso significa? Compromisso, aliança, renúncia, vida entregue a Ele. Para quem dá isso, quem entrega a vida, quem está nesse lugar, não tem só alívio. O final do versículo vai dizer o quê? Há descanso para a alma. Aleluia. Aleluia. E esses dois versículos também falam de algo. Eu só consigo me colocar nesse fogo, ser sacrifício vivo do Senhor, se primeiro conheço esse amor. Porque por força minha vai dar errado. Por força minha não dá certo. Então, novamente volta para o cerne da questão. Preciso conhecer esse amor. E isso me leva à passagem aqui, quando o Senhor se revela a Pedro. Quando Pedro diz assim, quando Jesus diz assim: estão dizendo que, quem o povo está dizendo que eu sou? Aí ele diz: não estou dizendo que o senhor é profeta, que o senhor é isso, que é aquilo. Ele diz: mas vocês, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus único. Aí Jesus responde assim: disseste bem, mas quem te revelou isso foi o Espírito de Deus. Aleluia. E aí, olha que lindo, Pedro tem a revelação de Cristo, e logo após que ele tem revelação de Cristo, o que Cristo faz? E tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O que isso quer nos dizer? Eu não sei quem sou, não tenho revelação de quem sou, não sei meu chamado, não sei meu propósito, não sei porque estou na terra, antes de ter a revelação de quem é Ele. Preciso conhecer Ele, porque quando conheço Ele, Ele vai dizer quem eu sou. Aí conheço quem eu sou, aí sei para que vim, aí eu vou servi-lo. E quando Ele me revela, vou servi-lo por amor e gratidão. Vou servi-lo por amor e gratidão. Não vou servi-lo por obrigação. Não vou servi-lo por peso. Vou servi-lo por amor e gratidão. E uma das maiores recompensas de servir ao Senhor por amor é ser instrumento dele. Aleluia, Jesus. O Senhor só quer que nós estejamos disponíveis. Já pensou se a quantidade de pessoas que se denominam evangélicas fosse canal de Deus na vida daqueles que precisam? Aleluia. Será que você está disponível para o céu? Será que o céu te conhece? Porque propósito e chamado, você só precisa ser reconhecido no céu. Se você tem entendimento, identidade de filho, você não se preocupa de estar pedindo agenda. Você não se preocupa para dizer: irmão, me bota para cantar não sei aonde, irmão, me bota para pregar não sei aonde. Você só precisa ser conhecido no céu. Aleluia. Aí, quando você é conhecido no céu, o céu te apresenta. Aí, o céu te liga. Aí, as coisas começam a acontecer. Assim como foi na minha vida. Em casa
Dezembro de 2024, o telefone liga. Irmã Rosângela, coordenadora geral do ciclo de oração, me ligou. Elizabeth, quero fazer um devocional e eu estou reunindo as pessoas. E o Senhor soprou o teu nome. Aleluia. É assim que o Senhor quer. Não precisa nada forçar. Somente seja conhecido pelo céu. Aleluia. E é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Esteja no lugar. Esteja no lugar de intimidade. Eu não sei se você deixou esse lugar, mas hoje o céu te espera nesse lugar. Aleluia. Jesus te espera nesse lugar. Ele está te esperando nesse lugar. Porque Ele quer limpar. Ele quer tirar tudo que não agrada nele. Ele precisa te atravessar primeiro para te usar, para ser canal. Para ser canal. E o Espírito Santo ficou na igreja e em nós para sermos fonte, não represa. Sinto muito se o seu evangelho começa e termina em você. Isso não é evangelho. Não existe lugar nenhum na Bíblia onde diz que você foi chamado para ser crente de pão, de não fazer nada para Deus, de nem orar pelas missões. Se você não pode ir, você pode orar. O Senhor, o ID é para todos. Aleluia. Quem se diz seguidor e discípulo de Cristo, o ID é para todos. E o Senhor deixou o quê? Um revestimento de poder. Um revestimento de poder para ser testemunha dele, aonde você for. Como assim você está conformado em não ter esse revestimento de poder, que é o quê? O batismo com o Espírito Santo. Aqueles que ainda não têm o batismo com o Espírito Santo, hoje o Senhor está falando sobre isso. Não é assim que eu quero. Não é assim que o Senhor quer. O batismo com o Espírito Santo é dado a quem busca, a quem deseja, a quem se esvazia, porque ele não tem como encher. Quem já está cheio de si precisa de esvaziar, e ele enche. E o batismo do Espírito Santo é só para falar em mim e bater pé? De jeito nenhum. Para ser testemunha dele aonde você for. É para isso o Espírito Santo. É para isso o batismo do Espírito Santo. Então que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nós. Aleluia. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Mas nós precisamos a graça, força capacitadora para vencer o pecado. Você já tem ela. Busque ao Senhor. Vá hoje ainda aos pés do Senhor. Aleluia. Às vezes a gente nem sabe coisas erradas que a gente faz ou fala. E existe a oração do salmista: escuta o meu coração, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mal, e arranca e tira. Mas permita ele tirar. Permita ele tirar. E existem situações que ele vai nos provar. E pessoas, como nós estamos falando de morte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para se pregar na cruz, não se prega sozinho. É o outro que te prega na cruz. São as situações com o outro que te prega na cruz. É nessas situações que você tem que morrer. É nessas situações que você tem que engolir. É nessas situações que você tem que aprender a ser exemplo de Cristo, aonde nós formos. Que o Senhor nos ensine. Que o Senhor nos ensine a sermos consagrados a Ele, a sermos entregues a Ele todos os dias. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Nem sei o tempo, mas acho que já deu. Obrigada.
abençoe.